Olá pessoal, muito bom dia. Hoje são 11 de março de 2021. Na descrição do link, na descrição do vídeo, o link para esta matéria, né? O assunto que está correndo aí ainda continua sendo a decisão do Lulita, né? Do Lulita não, do Fachin em relação a Lulita, né? E Marco Aurélio resolveu deixar, né, falar alguma coisa. Olha só. Marco Aurélio disse que STF recebeu com surpresa e perplexidade decisão de Fachin, né? Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Se você não assistiu o último link, assiste e depois ajude o nosso canal, dê aquela forcinha, porque a gente precisa muito do apoio de vocês aí. E o nome da galera que está nos ajudando está aqui na descrição do vídeo. Galera do mês de março, muito obrigado pelo carinho de vocês. Perdão. Domingo que vem, às 21 horas, a nossa live política, dia 14. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Mello, os outros integrantes da corte receberam com surpresa e perplexidade a decisão do colega Luiz Edson Fachin, que anulou todas as condenações do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva PT, relativas à Operação Lava Jato da Polícia Federal. A declaração de Mello foi dada em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan nesta terça-feira. 9, no caso ontem, né? Ela implica em tal dito pelo não dito. Nas 4 ações, houve decisão da primeira instância, segunda instância, no Regional Federal do Rio Grande do Sul, decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e algumas decisões do Supremo. Agora, simplesmente se volta à estaca zero. Realmente nos surpreendeu a decisão, o pronunciamento julgando individualmente um habeas corpus e anulando tudo, explicou o ministro. Gente, para um pouco, o que o Marco Aurélio fala aqui é bem interessante, você vê. Várias pessoas julgaram o mesmo caso, primeira instância, 3 desembargadores na segunda instância, você tem o negócio do Rio Grande do Sul aqui também que envolve outros desembargadores, mas vamos pular isso, né? Vamos manter só o básico. Aí você tem o STJ, que são 5 desembargadores, 5 ministros. Então você tem 9 pessoas, né, validando as ações. Depois você tem outras ações que foram julgadas por mais 5 ministros no STF, mais de uma vez. Então você tem 9, 9, 5, 14 pessoas julgando ações e mantendo essas ações. E aí o mais engraçado de tudo é que vem um cara sozinho, monocraticamente, e destrói tudo. Quer dizer, 14 pessoas julgaram, analisaram, condenaram e blá, 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 blá. Um sozinho destrói tudo. Isso é uma instabilidade jurídica que não tem tamanho no nosso Brasil. Lembrando que o próprio Fachin já julgou casos de Lulita e ele mesmo cai na própria contradição. É incrível isso. Para justificar a decisão, Fachin alegou que a 13ª Vara Federal, a qual o ex-juiz federal Sérgio Moro pertencia, não tinha competência para julgar e processar os casos envolvendo o triplex do Guarujá, o sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, e o Instituto Lula. Entretanto, nem todos os ministros do Supremo concordam. Marco Aurélio já adiantou à emissora que a determinação de Fachin pode beneficiar outros condenados pela Lava Jato. E essa é a ideia, é óbvio. Decepcionar a sociedade dizendo que o trabalho desenvolvido em Curitiba e confirmado pelo STJ não valeu coisa alguma é péssimo. E daí, evidentemente, se confirmada a decisão, dará gancho à defesa dos demais acusados, afirmou Mello, acrescentando que condena a postura de transformar um mocinho em um bandido, em referência às críticas de parcialidade de Moro. Vou dizer mais uma vez, o juiz Sérgio Moro teve uma folha de serviços prestado a essa sofrida república e não pode ser execrado, não pode ser transformado de mocinho em bandido. Isso não cabe. É realmente, sob a minha ótica, improcedente, disparou. Isso aqui é uma coisa que eu falo para vocês o tempo inteiro. Eu posso discordar do Moro em abril, da atuação dele em abril, a forma que ele saiu, a trairagem, como ele passou a agir de abril para cá. Isso tudo eu posso até discordar. Eu posso até ser contra, criticá-lo veementemente, chamá-lo de traidor nessa questão. Agora,
como juiz da Lava Jato, eu tenho que tirar o meu chapéu e prestar os meus respeitos. Querendo ou não, gostando eu ou não, o cara foi um dos maiores juízes que esse Brasil já viu. O cara merece essa honra, nesse contexto ele merece essa honra. Não posso desqualificar ele pelo ato posterior. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão, porém o caso vai para o plenário do STF, que, de acordo com Melo, é uma caixa de surpresas. O plenário é uma caixa de surpresas. Cada cabeça é uma sentença, é a máxima popular, mas, presumindo que normalmente ocorre, nós teremos, eu penso, imaginando razoável, teremos um deferimento da ordem no habeas corpus que foi julgado individualmente pelo ministro Edson Fachin, avaliou. São tempos estranhos, não pode predominar no STF, não imagino que tenha predominado na decisão de Fachin o viés político. E aqui tá a matéria, né, gente? Então, pontos interessantes aqui que o Melo coloca, né? Ele fala que, segundo ele, a maioria, boa parte dos ministros foram pegos de surpresas, ficaram... Só que desses ministros aqui, a gente tira Gilmar Mendes e Lewandowski. Claro, o Fachin também. Gilmar Mendes e Lewandowski, eu acredito eu, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Esses dois não foram pegos de surpresa, nem Dias Toffoli. Eu acho que esses três aqui, Gilmar, Lewandowski, Dias Toffoli, acredito eu que esses aqui não foram pegos de surpresa não. Por quê? Olha só como uma coisa se repete exatamente como se aconteceu lá em junho de 2019. Dia 9, se não me falha a memória, explode a história da Vaza Jato. Dia 10, Gilmar Mendes coloca um habeas corpus envolvendo Lula em ação. Ou seja, aproveitando aquela bomba que solta, aproveitando as mensagens vazadas, que dava ênfase a uma ideia de que o Moro tinha condenado o Lula de forma errada, que havia um complô. Quer dizer, ele aproveitou essa instabilidade, aproveitou esse momento em que na cabeça dele a população iria comprar essa narrativa, ia puxar a opinião popular para o lado de Lula e pautou a questão do habeas corpus. Bom, não deu certo porque logo de cara a gente já encontrou alguns textos descontextualizados, datas, horários atravessados, tipo a mensagem seguinte estava com o horário anterior à mensagem, à primeira mensagem, que não tem como você mandar uma mensagem, por exemplo, 10h45, 55 segundos. Você manda a mensagem, a outra pessoa manda 10h45 e 50 segundos. Não dá. Não tem como você voltar a mensagem seguinte ao horário anterior. Não dá, né? Isso aconteceu. Mensagens de junho com data de outubro, né? Quer dizer, umas coisas que não colavam. Mas enfim, e aí ele fez isso. Aí você observa agora como as coisas se repetem. Fachin vai lá, dá uma canetada, né? Absolve, entre aspas, Lula, né? Da condenação. E aí, no outro dia, Fachin coloca em pauta, Mendes coloca em pauta o julgamento da suspensão do Sérgio Moro, no caso de Lula. Vocês prestaram atenção como se repete a história? Agora, um fator que talvez Mendes não contava, e eu acho que no meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo, mas eu aplaudi a atuação do Cássio Nunes quando ele pega o processo e não vota. Ele poderia votar e dar um ponto final. Poderia, gente, fazer isso. Só que tem um detalhe, é aqui que muita gente não se liga. Que eu comentando, ele fala assim, mas por que o Cássio Nunes pegou e não votou simplesmente? Por que ele pegou o negócio e não... Pô, ele não poderia ter votado? Se ele fosse contrário a Lula, por que ele não votou? Bastava ele votar. Ou será que... E na verdade tem uma estratégia mesmo. Eu vou explicar para vocês o detalhe. Gente, Cássio Nunes, o que foi que ele fez? Carmen Lúcia votou contra Lula. O próprio Fachin, como foi lá atrás ainda, votou contra Lula, porque acho que eles não tinham pensado nessa questão. Gilmar e Lewandowski votaram a favor de Lula. Ficou agora para o Nunes decidir. O que o Cássio Nunes faz? Ele pega o processo, põe embaixo de braço e leva embora. Mas por que ele não votou, Eugli? Simples, gente. Porque se Cássio Nunes votasse agora, nós teríamos um problema.
O ato do Edson Fachin, um dia antes de anular as condenações de Lulita, entre aspas, também anula esse julgamento da segunda turma. Esse julgamento da suspensão do Moro, ele acaba justamente sendo beneficiado. Por quê? Vamos supor que Cássio Nunes fosse lá e votasse agora favorável a manter contra a suspensão do Moro. Ora, como Fachin já havia determinado as anulações das condenações, automaticamente esse ato aqui já estava anulado também. Vocês compreenderam? Ou seja, essa votação da segunda turma, de uma certa maneira, era somente para criar um ambiente, para ver como se seria o ambiente. Aí veja só, o que ia acontecer? Uma vez Cássio Nunes votando a favor do Moro e contra Lula, ia dar causa de ganho a quem? Ao Moro. O Moro não ia ser suspenso. Porém, a anulação do Fachin tornava nulo essa ação aqui embaixo, já que Moro não precisa mais ser suspenso. Por que Moro não precisa ser suspenso? Porque o Fachin já anulou as condenações, os processos. Então não tem mais o que suspender mais. Vocês entenderam? E se Nunes votasse a favor de Lulita, aí isso seria usado como, apesar de só confirmar o que já estava, né? Mas no fim das contas é só criar mesmo uma tentativa aí de desmoralizar o Sérgio Moro. Agora, tem um detalhe, gente. Olha só. Vamos lá. Se a Suprema Corte fosse lá e validasse, presta atenção, validasse a decisão, o plenário validasse a decisão do Edson Fachin, mesmo que Cássio Nunes tivesse votado contra Lula e a favor de Moro, o voto seria inválido porque o Supremo confirmando essa ação da segunda turma vai pelo ralo, não teria mais. Vocês entenderam? Agora, por outro lado, se a Suprema Corte desvalidasse a decisão do Fachin e voltasse tudo de novo, e Nunes tivesse votado também contra Lulita, em outras palavras, tudo seria jogado por água abaixo de novo. Se tivesse votado a favor de Lulita, tudo ia ter que ser refeito de novo, pelo menos porque aí você ia ter, nessa questão, você ia ter um precedente de, não, mas tinha sido anulado antes da votação. Ou seja, é uma estratégia que o Mendes usou para, independente de qual fosse o resultado, se fosse favorável ou não, ele ter um pé na frente para poder puxar de volta caso a ação fosse favorável ao Sérgio Moro. Se fosse favorável ao Sérgio Moro e o STF devolvesse as condenações de Lula no plenário, ele ia usar esse precedente, dizer, não, mas quando a gente julgou aqui beneficiando o Moro, vamos fazer de novo, porque... Vocês estão entendendo o rolo que ia ser? Ou seja, é uma estratégia que o Mendes usou aí, né? E por isso que eu achei interessante o fato do Cássio Nunes puxar o processo pelo seguinte, porque ele parou o processo. O processo não está sendo encerrado. Então, é tipo assim, eu vou esperar primeiro resolver o problema do Fachin. Resolveu? Aí eu vou colocar, aí eu trago, tiro de vistas e ponho na pauta. Porque aí a gente vota, se o plenário desfazer o que o Fachin fez, o Nunes vem lá, vamos supor, e pá, contra Lula. Pronto, acabou, Zé Fini. Não tem mais como usar o precedente. Ah, não, mas o outro lado, não. Não, foi depois. Vocês estão entendendo? Então, parabéns. No meu ponto de vista, eu parabenizo o Nunes, porque o Nunes tirou a possibilidade de se criar um precedente lá na frente, dependendo da votação do STF no plenário do caso Fachin e Lula.
Então, isso para mim foi uma estratégia muito bem equilibrada do Nunes. Gente, tá aqui a matéria, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Já falei até demais já. Olha só, trazer aqui o nome da galerinha que está colaborando com o nosso canal. Jane Maria Fernandes da Costa, muito obrigado pelo carinho, colaboradora do nosso trabalho aqui, muito obrigado. Se você ainda não é colaborador, tenha o seu nome aqui, ó, como eles estão na descrição. E além do mais, ó, tá aí na descrição chave Pix e conta bancária. Assiste o último link e ajuda o nosso trabalho a permanecer por aqui. Obrigado pelo carinho de vocês, gente. Fui!